amadas, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma lista sobre ladrões do tempo. Eu reli essa lista há bem pouco tempo de um livro de Elizabeth George que eu tenho chamado Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Inclusive, se você não tem esse livro, eu aconselho muito que você adquira, porque esse livro tem muitas lições para nós como mulheres que desejamos ser segundo o coração de Deus. Se você assistiu o meu vídeo anterior a esse, você sabe que esses 3 primeiros meses de 2018 não têm sido fáceis para mim em relação à administração do meu lar. Se você não assistiu, eu vou deixar marcado nesse cardzinho aqui para que você possa estar assistindo depois. E observando o livro de Elizabeth e chegando nesse trecho do livro, eu observei que sim, muitas das coisas que estão escritas aqui têm sido também responsáveis pela falta de administração coerente na minha casa com o meu tempo, e por isso nós vamos falar sobre esses ladrões de tempo. O primeiro deles e o clássico deles é a procrastinação. Muitos de nós nem têm ainda tanta familiaridade com essa palavra, mas procrastinar nada mais é do que adiar, jogar para frente. Ou seja, algo que você poderia fazer hoje, mas você fica adiando porque é algo que você não gosta, é algo que você acha difícil, e você vai empurrando aquela atividade para outro dia e ela vai se acumulando com outras atividades. Então, um dos ladrões de tempo clássicos da nossa vida de dona de casa, sim, é a procrastinação. Mas o segundo ladrão de tempo tem tudo a ver com o vídeo que eu fiz na semana passada. A agenda e planejamento inadequados. Minha amada, se nós não conseguirmos planejar o nosso dia com eficiência, de preferência na noite anterior, nós realmente vamos nos perder ao longo da semana, deixando de fazer atividades que deveriam ser feitas e fazendo atividades que não são tão urgentes assim. Um bom planejamento faz com que a gente mantenha o foco durante o nosso dia, realizando as atividades que realmente precisam ser realizadas e sentindo ao final do dia aquela boa sensação de dever cumprido. Então nós precisamos impedir que o ladrão do tempo, do mau planejamento, alcance a nossa casa, fazendo uma agenda, planejando. Se você não gosta de usar agenda, pode usar sua agenda eletrônica, pode usar um pedacinho de nota que você fixa na porta da geladeira com os seus afazeres do dia. Hoje temos inúmeros recursos e nada é motivo de nós não listarmos a nossa programação, a nossa agenda, porque se a gente não faz isso, realmente o nosso tempo vai começar a parecer que não é suficiente e, na verdade, nada mais é do que uma falta de planejamento. Outro fator que se torna um ladrão de tempo na nossa vida são pessoas que fazem interrupções na nossa rotina, pessoas sem compromisso. Pessoas que, por não terem esse cuidado na administração do seu lar, ou até outras mulheres que se enquadram no tema de mulher tola. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar marcado no box de informações. E essas pessoas, elas acabam entrando na nossa vida, seja através de um telefonema, seja através de uma visita sem anúncio, e começam a interromper o curso do nosso dia. Eu acho interessante que a Elizabeth faz uma menção no livro, deixando claro que filhos não são interrupções. Se você tem filhos pequenos, você sabe sim que é bem difícil manter uma rotina e seguir um cronograma, porque eles mudam às vezes a tua agenda e a tua rotina, porque eles têm um tempo e um time diferente, mas são seus filhos. Eles nunca serão uma interrupção na produtividade do teu dia, e tudo que você faz para os seus filhos e com os seus filhos é investimento de tempo. Outro grande ladrão de nosso tempo é a falta de delegar tarefas. Eu não sei se eu já mencionei aqui no canal, mas com certeza eu já escrevi lá no blog sobre a questão que eu tenho dificuldade em delegar tarefas. Na minha casa somos só eu e meu esposo, então é um pouquinho difícil essa questão de delegar tarefas. Quando você tem filhos, sim, você tem que criar para eles uma rotina onde eles também possam te ajudar, dentro da idade de cada um, adequando as atividades à idade de cada um. Eles podem sim ajudar a recolher brinquedos, deixar o quarto em ordem, arrumar as coisas para outro dia na escola, enfim.
Mas quando a gente tem essa questão de dividir as tarefas com o nosso esposo, às vezes fica um pouquinho mais complicado. O meu esposo, ele sempre me ajuda, sempre, eu não tenho nem necessidade de pedir. E como eu falei para vocês, um dos problemas que eu tenho em relação a delegar tarefa é que eu tenho o péssimo hábito de achar que as coisas só são bem feitas quando eu faço. Então, às vezes, eu prefiro me sobrecarregar fazendo um montão de coisa porque as coisas vão ficar do meu jeito. E eu tenho que começar a trabalhar isso. Na verdade, eu já venho trabalhando isso há algum tempo em mim. Eu já até comentei isso no blog, tenho certeza que a gente não precisa querer que as coisas sejam do nosso jeito para que sejam bem feitas. Cada um tem um jeito específico de fazer as coisas e a gente tem que respeitar isso. Então, comece a delegar tarefas e você vai ver que isso não vai mais ser um empecilho na administração do teu tempo. Agora eu vou falar para você de, com certeza, pelo menos na maioria dos lares, o maior ladrão de tempo de nós como dona de casas, esposas, servas do Senhor, é o telefone. Como o nosso telefone tem tomado uma parcela gigantesca do nosso tempo sem que nós percebamos. Quando nós trabalhamos com as redes sociais, como é o meu caso, que sempre a gente tem que estar postando alguma coisa, respondendo comentário, verificando e-mail, isso já toma um tempo imenso. Mas mesmo as meninas que não trabalham com isso, têm vivido o hábito de gastar tempo em excesso nas redes sociais. E isso é danoso para a nossa vida porque afeta a nossa rotina. Se você fizer um teste, ou se você já passou pela experiência de que por alguma razão houve, por exemplo, uma queda de energia e você ficou sem sinal, ou a sua internet estava passando por manutenção e você não tinha como acessar a internet, quanta coisa você consegue produzir naquele dia pelo simples fato de você não conseguir acessar suas redes sociais. Nós precisamos fazer uma reavaliação muito séria sobre o nosso uso do nosso telefone. Nós precisamos entender que não é porque a nossa rede social dá aquele aviso que chegou algum comentário, de que alguém quer falar com você, você precisa ir urgentemente ali verificar o que está acontecendo. Nós precisamos nos reeducar com o uso das nossas redes sociais. Elas podem se transformar numa grande vilã, não só na administração da nossa casa, no administrar a nossa rotina, mas também nos nossos relacionamentos. O casamento ele sofre se você não tiver um bom uso do seu celular, os seus filhos vão sofrer com isso, ou seja, cuidado, não vamos permitir que o uso do nosso telefone seja um impedimento na nossa rotina e nos nossos relacionamentos. Outra coisa que vai tomar o nosso tempo e entra na lista de ladrões de tempo é a leitura de correspondência inútil. Pode ser que você já não receba mais tanta mala direta como você recebia antes do e-mail, mas com certeza você recebe ainda muita coisa através do seu e-mail e que você despende um bom tempo lendo coisas que não necessariamente vão edificar ou vão produzir no seu dia. Sejam ofertas de lojas, sejam coisas que não vão te acrescentar. A leitura inútil de coisas que não vão te agregar valor estão prejudicando e roubando o teu tempo para coisas que realmente importam e são úteis. E as duas últimas coisas que entram na lista de ladrões de tempo são a falta de preocupação com a administração do tempo. Eu conheço muitas mulheres que para elas não tem importância se as coisas estão acontecendo bem, fluindo bem ou não. Eu tenho me cobrado bastante nesses últimos tempos porque eu me preocupo com a administração do meu tempo. Eu tenho consciência que o meu tempo é algo que não volta. Esse tempo que eu estou aqui sentada falando com vocês, produzindo conteúdo para o canal, é um tempo que não volta. Então eu preciso usar bem o meu tempo para que esse tempo produza coisas boas e favoráveis. E quando o uso do meu tempo não está sendo eficiente, eu tenho que me preocupar e buscar onde eu estou falhando e o que eu posso fazer para melhorar. E a última coisa para fechar a nossa lista de ladrões de tempo é a falta de definição de prioridades. Lembra quando eu falei para você a importância de nós fazermos uma agenda? Pois é, não adianta você encher sua agenda com um monte de coisas que precisam ser feitas se você não selecioná-las por prioridades. Por exemplo, vou usar um exemplo muito simples. Você precisa varrer a casa e precisa preparar o almoço porque os seus filhos e seu esposo vão chegar para o almoço, para o horário de almoço. O que você tem que fazer primeiro?
É óbvio que você tem que colocar como prioridade organizar a preparação do seu almoço para que quando seus filhos e seu esposo cheguem em casa, o almoço esteja pronto e servido. Então, se nós não soubermos priorizar o que fazer primeiro, é claro que esse exemplo é bem simples, mas é só para você ter uma noção. Liste sim. A primeira parte do seu trabalho, vamos supor, no domingo, é listar todas as atividades que você acredita que precisam ser feitas durante a semana. Coloque tudo nessa primeira parte. Quando você terminar de fazer isso, comece a selecionar as atividades que realmente precisam ser feitas como prioridades. E depois disso, divida essas tarefas ao longo da semana. Se nós soubermos priorizar a nossa vida, a nossa agenda, ela vai começar a fluir de um modo muito mais calmo. Eu espero muito que essa lista possa ter abençoado a sua vida como abençoou a minha. Eu espero demais que nós, como mulheres que desejamos ser segundo o coração de Deus, possamos olhar para a nossa casa e para as atividades que nós temos como bênçãos, como ministérios, como coisas que Deus nos confiou para que façamos e façamos com excelência, sem sobrecarga, sem murmuração, sem se cobrar demais, sem se comparar com a vida do outro e seguindo o nosso ritmo, a nossa vida com ordem, com alegria e principalmente focadas que Deus está no controle de tudo. Não esquece de deixar o seu gostei. Eu fico muito feliz quando eu vejo que você avaliou o vídeo positivamente. Isso faz com que eu entenda qual tipo de vídeo você gosta, se o conteúdo está de acordo com o que você esperava. O teu comentário com certeza é muito importante para mim. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!